Olha, gente, acontece amanhã, dia 25 de outubro, às 9 horas, no auditório da Acisa, o primeiro seminário regional da militância negra do PSDB, com o tema O Negro Pensa o Brasil e o lançamento do Tucanafro Acre. Eu recebo em nossos estúdios o presidente estadual do Tucanafro, Tadeu Coelho, aqui à minha direita. Tadeu, produção, por favor. E aqui à minha esquerda, um dos palestrantes do evento, o professor e escritor Jorge Fernandes, autor deste livro que está aqui em minhas mãos, Negros na Amazônia Acreana. Por favor, Lígia, vamos mostrar esse livro aqui, que avalia, que analisa, que estuda os aspectos, a sociologia, a imigração, enfim, a ocupação dos espaços dos negros na Amazônia acreana. Vamos falar um pouco disso também. Quero dar meu boa noite ao Tadeu e ao Jorge. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Alan Henrique. Tudo bem, querido? Tudo na paz. Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Afastar aqui um pouquinho o teu óculos. Senhores, para você de casa, o Tadeu é graduado em Ciências Naturais, com habilitação em Química, na Universidade Federal do Acre. É pós-graduado em Gestão Pública, com ênfase em Controle Externo, pela Uninter, UFAC. Servidor da UFAC, professor de Química na rede estadual e secretário executivo do PSDB estadual. O professor Jorge Fernandes, nascido no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, mas, segundo ele, acreano de coração, ele se considera um acrioca, é também professor estadual no ensino fundamental, professor temporário na UFAC, graduado em Pedagogia pela UFAC e especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu quero primeiro, Tadeu, te perguntar o seguinte: o Tucanafro, ele já existe em outros estados da federação, se eu não me engano, há mais de 10 anos. E quais são os objetivos do grupo aqui no Acre? Bom, boa noite, Alan Henrique. O Tucanafro, ele é uma corrente criada há 10 anos no governo do PSDB em São Paulo, né? Ele foi criado ainda na gestão do nosso governador Geraldo Alckmin. Tinha dado uma parada, né? E agora retoma na presidência do nosso senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, nosso pré-candidato a presidente da República. Ele retomou, né, essa discussão e traz para dentro do seu projeto de governo, né, a questão do afrodescendente e o seu reconhecimento pela causa. Muito bem. Quais as diferenças, Jorge, entre o Tucanafro, você que é um estudioso do tema, da vida, da sociologia, dos aspectos que envolvem a ocupação dos espaços dos negros na Amazônia, como é que você diferenciaria o Tucanafro de outros grupos que também participam do movimento negro no Brasil? O Tucanafro, na verdade, é um movimento que está se iniciando, né, conforme a palavra do Tadeu. E como está ainda no início, né, está sendo construído. Está sendo construído. Então, nós vamos ver aí as tendências, né? O Tadeu já adiantou que esse mesmo evento vai acontecer em todos os municípios acreanos, né? Então, depois desses acontecimentos, vai dar para... Vocês vão avaliar qual vai ser mais a linha do Tucanafro. É mais uma linha política, no caso, Tadeu e Jorge? Não, avaliar também a participação do negro na política, políticas públicas, etc.? Tende, sim, a caminhar em várias mãos, né? Principalmente a mão, digamos, do reconhecimento do negro, né? A valorização dele, o processo de inclusão. De um certo modo, nós temos o negro que vive na zona urbana e o negro da zona rural, que, de um certo modo, ele tem o distanciamento da tratativa de quem vive na capital. Então, o papel fundamental, digamos, do PSDB, no caso, e se diz no próprio estatuto do Tucanafro, é que não precisa você ser um filiado do PSDB para fazer... ser um membro do Tucanafro. Qualquer ser humano que defenda a causa, seja branco, preto, mulato, índio, todos eles pode fazer parte do Tucanafro. E aí defender a causa, estudar e buscar, né, a sua inclusão de forma... Você já tem uma sede aqui em Rio Branco? A priori, a nossa sede é junto na sede estadual do PSDB. Na própria sede do PSDB. Na própria sede do PSDB. Esse mês de novembro é o mês considerado o mês da consciência negra em todo o Brasil. O Tucanafro vai fazer alguma programação, vai elaborar alguma programação especial, alusiva ao mês de novembro, o mês da consciência negra? Com certeza. Amanhã, como está bem dito aí no convite, nós vamos estar implantando, né? Após a implantação, nós vamos elaborar uma agenda positiva
para que a gente possa disseminar a discussão do afro. E nós temos já em agenda nacional, dia 14 de novembro, um encontro nacional que será em Maceió, para discutir exatamente a temática. Gente, os defensores de muitos grupos, líderes de vários grupos do movimento negro no Brasil, têm em comum um discurso, Jorge, de que o Brasil, a nação brasileira, tem uma dívida histórica com os negros, com os índios, enfim, com as populações mais exploradas desse país. Como é que você avalia? Hoje, o racismo no Brasil, que foi bastante diferente, se a gente faz um estudo mais sociológico, o racismo nos Estados Unidos da América, por exemplo, ele ainda é um racismo que aflora em algumas regiões, em alguns estados norte-americanos, de maneira bastante radical, inclusive. Houve disputas, brigas, lutas armadas de grupos negros e a criação de grupos radicais brancos como a Ku Klux Klan. Coisas que não aconteceram no Brasil. Essa miscigenação brasileira, muito típica do nosso povo, não gerou esse tipo de disputa após o período da libertação dos escravos. Como é que você avalia esse momento do negro no Brasil? E esse aspecto de diferença entre a formação do povo e da cultura negra no Brasil com essa diferença dos Estados Unidos, como eu citei ainda há pouco. Então, Alan, com relação ao negro nos Estados Unidos, né, tem uma diferença realmente. Lá a situação foi muito radical. Só que os históricos também, comparando o Brasil com os Estados Unidos, foram diferentes. Por exemplo, o primeiro negro universitário nos Estados Unidos, né, ele teve essa oportunidade em 1956. Se nós observarmos o histórico de libertação dos negros nos Estados Unidos, aconteceu aproximadamente 26 anos antes do Brasil. Uhum. Então, os negros americanos, eles também tiveram direito a voto nos Estados Unidos antes de os negros no Brasil serem libertos, em 1870. Então, os históricos são bem diferentes. É por isso que, assim, que é um pouco complicado a gente fazer as comparações, né? Porque quando chegar o período Martin Luther King, né, que fez todo aquele movimento, que na verdade... Os direitos civis. Os direitos civis, o movimento dele foi pacífico. Foi assassinado por isso, inclusive. Então, e o movimento dele foi pacífico, só que, infelizmente, né, aconteceu o confronto bélico, né, entre eles. Ele nunca pregou isso, né? Nunca pregou. Martin Luther King sempre pregou, como Gandhi, uma luta pacífica, né? Inclusive, aquele seu discurso em Washington, I Have a Dream, fala exatamente dessa luta pacífica, do seu sonho de que a igualdade acontecesse de maneira pacífica. O que acontece é que grupos radicais brancos, de tanto perseguirem os grupos negros, acabaram criando as resistências, os grupos resistentes que foram realmente para a briga armada. E aqui no Brasil, a primeira Constituição brasileira, em 1824, já determinava a proibição de negros frequentarem escolas, em 1824. Então, quando o negro é liberto em 1888, ele é liberto nas condições que nós conhecemos, né? Sem emprego, sem terra, sem nada. Sem terra e sem educação, sem direito à educação. O negro ele vai ter que esperar 40 anos no período de Getúlio Vargas, né, para ter a primeira oportunidade assim, universalizada, né, podemos dizer assim, para adentrar a escola de primeira a quarta série. Então, em 1950, aqui no Brasil... Nesse período, os negros apenas ocupavam o extrato social mais baixo, eram os serviçais. O negro, conforme eu menciono aqui no livro, a questão da revolta da vacina, a revolta da chibata, né, que foram movimentos no Rio de Janeiro que fizeram com que os negros viessem para o Acre. Na verdade, esses movimentos foram o quê? O negro era um problema social. Se nós observarmos hoje no noticiário, o negro continua sendo um problema social. Por quê? Porque ele não tinha direito à educação e, por isso, a maioria deles entrava na marginalidade. Então, as oportunidades educacionais para o negro no Brasil, em 1950, por exemplo, uma pessoa negra que tivesse dinheiro, ele tinha dificuldade de adentrar numa escola particular. Então, por esse motivo, inclusive, que a primeira lei contra o racismo no Brasil aconteceu em 1951. Exatamente por essa dificuldade das pessoas negras adentrarem na escola, mesmo tendo dinheiro. Por isso que você defende as cotas raciais? Você é um defensor? Dizer que a gente é defensor, né, primeiro a gente tem que entender todo o contexto, né? Você mencionou, por exemplo,
alguns intelectuais, né, sociólogos que são contra e outros que são a favor. Quando nós conseguimos entender esse contexto histórico, educacional do negro no Brasil, né, qualquer pessoa inteligente, ela vai ser contra as cotas, porque as cotas realmente são discriminatórias. Porém, as cotas é um instrumento? É um instrumento de reparação de tudo isso que aconteceu com o negro no passado. Você acha que as cotas elas precisam ser temporárias, ou seja... Tem que ser temporárias. As cotas devem existir até o momento em que se estabeleça pelo menos os níveis, um nível mais igualitário de participação do negro dentro das universidades, no próprio ensino científico, para que, após isso, elas sejam extintas. É só isso que as pessoas negras estão querendo, oportunidades igualitárias, né? Educacionais igualitárias. Isso acontecendo, os descendentes dessas pessoas negras, eles poderão ter oportunidades iguais às das pessoas, né, brancas de outras cores, que têm acesso à educação. Então, você acha que ainda existe um racismo velado no Brasil? Negros têm menos espaço em locais de trabalho, são preteridos em função da cor, recebem menores salários. Você acha que isso ainda acontece? Com certeza absoluta. Eu posso dizer isso porque eu sou negro e eu... Já viveu isso na pele, Jorge? Tem uma autora que eu cito nesse livro, chamada Eliane Cabalheiros. Ela escreveu um livro chamado Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Essa autora, ela menciona que só o negro tem condições de falar o que ele sente. Porque é ele que sente. Então, quando outras pessoas falam defendendo o negro, as pessoas podem até falar. Mas só o negro sabe o que ele passa e o que ele sente. Por isso, eu posso dizer, por eu ser negro, né, e hoje o Estatuto da Igualdade Racial, eu tenho aqui o Estatuto, né, ele coloca o negro de cor preta e o negro de cor parda. Né? Eu sou negro de cor preta. Então, o negro de cor preta, assim como a mulher negra, né, de cor preta também, com certeza ela sofre, e o negro de cor preta ele sofre muito mais discriminação em todo o sentido, na questão de se conseguir emprego, em determinados ambientes elitizados, por exemplo, né? Porque se nós repararmos na reportagem, né, nos noticiários, especialmente nas notícias, né, dos problemas sociais do Brasil, em questões violentas, a maioria das pessoas envolvidas em crimes, em agressões, são pessoas negras. Então é natural, né, que as pessoas sintam medo das pessoas negras em determinados ambientes. Né? É perceptível a gente adentrar em determinados espaços e as pessoas sentirem medo da nossa presença. Vários escritores, Gilberto Freire, enfim, vários escritores já falaram sobre a situação do negro no Brasil. Muitos livros, Casa Grande Senzala, por exemplo, é um exemplo, é um livro que é utilizado muito em teses de estudos científicos que avalia essa situação do negro e da discriminação racial no Brasil. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você acha que hoje, no momento da democracia brasileira, século XXI, o negro já consegue ter mais sucesso e ter um pouco mais de igualdade no Brasil de hoje? Esse espaço está mais garantido? E você acha que em quanto tempo, em quantos anos, o negro no Brasil estará em pé de igualdade com os brancos nesse país, em todos os níveis? Emprego, renda, participação política, etc. Em quanto tempo? Essa é uma excelente pergunta, porque os estudiosos, né, da questão, os sociólogos, né, as pessoas que pesquisam a questão dos negros, eles afirmam que no processo natural, talvez isso nunca iria acontecer. Né? Ou se acontecesse, talvez levaria uns 500 anos. Né?